As 7 festas do Senhor são tempos determinados que Deus deixou em sua palavra para que entendêssemos o tempo do fim. 4 festas Jesus já cumpriu de maneira profética. Uma festa, que é a festa das trombetas, Jesus está cumprindo através da igreja. E ainda faltam 2 festas para se cumprir de maneira profética. A festa da expiação, que representa a volta de Jesus, e a festa dos tabernáculos, que representa o milênio, que é o que acontece após a volta de Jesus. Quando Jesus voltar a essa terra com grande poder e glória, ele estará inaugurando o reino milenar. E a festa dos tabernáculos, ela fala exatamente disso, sobre o reino milenar em que Jesus estará reinando com a igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a festa dos tabernáculos, mas para que você não fique boiando neste vídeo, é muito importante que você assista aos vídeos anteriores. Eu deixei alguns detalhes e esse vídeo aqui é um vídeo continuação. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela sua companhia. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. E mais uma vez, eu não vou estar falando ou pontuando cada detalhe de como era celebrada a festa dos tabernáculos. Eu só vou estar indicando alguns poucos detalhes para que você entenda a conexão que essa festa tem com o que vai acontecer no milênio. Na verdade, a volta de Jesus está muito próxima e a festa da expiação, que eu falei em vídeos anteriores, e a festa dos tabernáculos, nos mostra o que vai acontecer antes e depois da volta de Jesus. E é muito importante que você esteja atento, que você esteja atenta a cada detalhe que eu vou falar aqui a respeito da festa dos tabernáculos. Por quê? Porque essa festa também nos ajuda a compreender que a igreja passará pela grande tribulação e nos ajuda também a compreender o início do reino milenar de Jesus. Agora, a festa da expiação representa a volta de Jesus, como eu falei nos vídeos anteriores. E quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, ali vai começar o reino milenar. E aí, quando começar o reino milenar, a festa dos tabernáculos se cumpre de maneira profética. É por isso que eu falei em vídeos anteriores que existem 2 festas que Jesus ainda não cumpriu de maneira profética. A festa da expiação, que é o retorno de Jesus, Jesus ainda não voltou. E em consequência disso, a festa dos tabernáculos, que vai ser a inauguração do milênio. Na verdade, a festa dos tabernáculos vai ser cumprida de maneira profética no milênio. Então Jesus volta, a festa da expiação se cumpre e o milênio dá início ao cumprimento da festa dos tabernáculos. Mas nós vamos falar apenas da festa dos tabernáculos. Então vai lá comigo em Deuteronômio capítulo 16. Vamos ler apenas o versículo 13, que diz assim: A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Presta bastante atenção. Deus está dando aqui ao povo de Israel a ordenança de como eles deveriam celebrar a festa dos tabernáculos. Só que esse versículo 13, ele nos diz que quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. A festa dos tabernáculos, ela só poderia ser celebrada quando o povo de Israel colhesse o fruto da eira e o fruto do lagar. E esse aqui é um ponto muito importante. Por quê? Porque se a festa dos tabernáculos, ela representa o milênio, Deus ele vai fazer uma colheita, e essa colheita será do trigo e da uva. O texto diz que eles deveriam colher o fruto da eira e do lagar. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito de eira, ela está falando do local onde é colhido o trigo. Eira ou eirado fala do local onde era malhado, da onde era preparado o trigo. E o trigo, na palavra de Deus, representa o povo de Deus. Quando Jesus estava para se entregar e morrer na cruz do Calvário,
Ele disse assim, que ele era o grão de trigo que precisaria cair na terra para dar muito fruto. E nós somos cristãos por causa da semente que Jesus plantou na terra e derramou o Espírito Santo. E os cristãos são pequenos cristos que receberam essa semente. Jesus é a semente, é o trigo, é o grão de trigo que caiu na terra. Por isso que a igreja é este trigo. Olha o que diz Mateus. Mateus, capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler apenas um versículo da parábola do joio. Olha o que diz. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Depois você lê aqui a parábola do trigo e do joio. A parábola do joio, na verdade, eu vou deixar a referência aqui. Nós vemos aqui claramente Jesus se referindo à igreja como se fosse o trigo. E antes de acontecer, de começar o milênio, Jesus ele precisa fazer uma colheita deste trigo. E é muito interessante nós olharmos para essa figura da igreja como o trigo, porque quando nós olhamos essa imagem do agricultor tentando separar o joio do trigo, tentando separar a palha do trigo, ele lança com aquela espécie de garfo para cima todo o trigo, né, junto com a palha, só que o trigo ele cai na terra e a palha ela é levada pelo vento. E essa figura do agricultor lançando essa mistura, né, do trigo com a palha para o alto, nos mostra que a igreja será arrebatada e depois retornará com Jesus para reinar aqui nessa terra. Quando Deus, ele no momento da ceifa, ele levar a igreja, levar o trigo, quando for arrebatado, estará se repetindo essa figura do agricultor ou do ceifeiro, separando aqueles que são do Senhor daqueles que não são do Senhor. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, aqui está mostrando o momento do arrebatamento, quando Deus dará a ordem para fazer esta ceifa. E é muito interessante porque o texto diz que um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus estará fazendo esta ceifa. E Jesus volta, a igreja é arrebatada e isso acontece no mesmo momento. A festa da expiação se cumpre de maneira profética e quando isso acontecer, se inicia a festa dos tabernáculos. E nós precisamos entender a semelhança dessa figura. Por quê? Porque lá na antiga aliança, antes de começar a festa dos tabernáculos, eles precisavam bater, eles precisavam malhar o trigo no eirado para depois colher esse trigo. A igreja será batida, o trigo será separado do joio. Por que isso precisa acontecer? Porque a igreja precisa dar o fruto para que outras pessoas recebam essa semente. O trigo, ele era batido, ele era malhado, e o milênio só vai se iniciar depois que a igreja for batida e for malhada na grande tribulação. Então, Jesus ele volta, arrebata a igreja, e isso acontece no mesmo momento. E depois que ele arrebatar a igreja e restaurar todas as coisas, aí se cumpre a festa da expiação e se inicia o cumprimento da festa dos tabernáculos, que é o milênio. Então, assim como na antiga aliança, eles receberam a ordem de apenas começar a celebração da festa dos tabernáculos após a colheita do trigo e após a colheita das uvas. Deus estará repetindo essa figura porque o milênio só terá início quando Deus recolher o trigo, que é a igreja, e quando Deus pisar as uvas no lagar de sua ira. Essa não é uma figura muito bonita,
Mas há muito tempo Deus tem falado do dia da ira do Senhor e nós precisamos entender que a igreja estará no tempo, que a igreja estará aqui no tempo da grande tribulação e Deus estará julgando as nações com a sua ira. Agora continua no texto aí comigo, vai lá no versículo 17, Apocalipse 14, versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, ou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, nós vemos aqui esta figura, né? Antes de iniciar o milênio, Deus estará colhendo a igreja, arrebatando a igreja, e esse texto nos mostra que Deus estará pisando as nações no lagar de sua ira. Há muito tempo Deus tem falado através de seus servos, os profetas, sobre o dia do Senhor. É o grande e terrível dia do Senhor. Grande porque Deus estará recolhendo a igreja, e terrível dia do Senhor porque a ira de Deus estará sobre essa terra. Inclusive, os cálices da ira de Deus, aqui mesmo em Apocalipse, fala a respeito de alguns acontecimentos que surgirão neste mundo porque Deus estará julgando essa nação. O mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que é justiça, ele estará julgando as nações através de sua ira. Então, o reino milenar, né, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, só vai ter início quando Jesus arrebatar a igreja depois da grande tribulação e depois que o próprio Jesus, né, o Cordeiro em sua ira, pisar as nações no lagar de sua ira. Olha só o que o profeta Isaías também já profetizava. E é muito interessante esse texto aqui, porque é como se o próprio profeta estivesse conversando com Jesus. Olha só. Isaías capítulo 63, versículo 1 diz assim: Quem é este que vem de Edom, de Borza, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Percebeu aqui a resposta? Versículo 2. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como as daqueles que pisa uvas no lagar? Olha a resposta no versículo 3. O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Olha o versículo 6. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Então aqui o profeta Isaías está profetizando a respeito do pisar no lagar da ira de Deus. E se você olhar a imagem, né, daqueles que trabalham pisando a uva, eles realmente ficam com suas roupas e com suas pernas manchadas ali com a cor da uva, que até parece sangue. Quem trabalha, né, com essa função aí de pisar uvas, chama aquele suco da uva de sangue da uva. Então, essa linguagem da agricultura, ela vai acontecer de maneira literal. Por quê? Porque muitas vidas serão ceifadas no período da ira de Deus. As nações serão pisadas, as nações sofrerão com a ira de Deus, porque elas estarão alinhadas com o sistema da besta. Muitas nações farão alianças com a besta, e elas estarão sofrendo este juízo. Inclusive, nós vemos essa mesma figura relatada, né, de Jesus com suas vestes manchadas por causa deste pisar no lagar, em Apocalipse capítulo 19.
A festa dos tabernáculos, ela só poderá acontecer de maneira profética, o reino milenar só poderá iniciar de maneira profética quando a igreja for arrebatada, o trigo colhido, e quando essas uvas forem pisadas no lagar da ira de Deus. Assim como acontecia na antiga aliança, a festa dos tabernáculos só poderia ser celebrada quando eles colhessem os frutos da eira, fala de trigo, e quando eles colhessem os frutos do lagar, fala de uva. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos o cumprimento profético da palavra de Deus. Eu vou finalizar por aqui essa primeira parte, porque existem outros detalhes para falar a respeito da festa dos tabernáculos. É muito importante que você entenda o significado de cada uma dessas festas. Por quê? Porque existem profecias que só serão desbloqueadas nos profetas menores, aqui em Apocalipse, se você tiver entendimento a respeito dessas festas. Mais uma vez eu te convido para assistir aos vídeos anteriores e, se possível, repita os vídeos para você ter uma melhor compreensão e para que nos alegremos juntos com essas revelações. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente. E mais uma vez eu te aguardo no próximo vídeo.